Texto é Efésios, capítulo 1, versículos 18 e 19. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O Ministério de Minas e Energia do governo federal tem um programa que se chama Luz para Todos. E o objetivo desse programa é o atendimento a domicílios, a casas, onde as famílias encontram sem energia elétrica, principalmente no meio rural ou em comunidades indígenas. E com o acesso à energia elétrica, melhorias, claro, são trazidas para a vida das pessoas do campo. Por exemplo, o aumento da renda familiar, melhores condições de saúde, oportunidades de trabalho, segurança nas comunidades e a possibilidade do retorno aos estudos. Ou seja, há, com esse acesso à energia, à luz, um aumento na qualidade de vida. E aqui, nesse capítulo 1, a partir do versículo 15 até o versículo 23, o apóstolo Paulo ele faz uma oração a Deus pelos efésios, para que tivessem luz e melhorassem também a sua qualidade de vida. Só que o que Paulo ora aqui não é para que eles tivessem luz nas casas, até porque naquele tempo não existia luz elétrica, mas tivessem luz no seu coração. O que Paulo visava aqui é que eles não tivessem uma qualidade melhor de vida financeira, mas uma melhor qualidade de vida espiritual. Esse era o conteúdo, o alvo da oração de Paulo pelos Efésios. E aí que ele vai orar, então, ele pede que Deus ilumine os olhos do coração daqueles irmãos. O que nós vamos entender é que essa oração que Paulo fez pela igreja dos Efésios é a oração que nós devemos ter em nossa vida, para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração. É claro que esse aqui é uma figura de linguagem, né? O coração não tem olhos, a não ser quando as crianças fazem o desenhinho do coração e bota carinha no coração. Mas aqui a ideia do coração enxergar é porque o coração, nas escrituras, ele é o cerne da vida humana. É o centro da pessoa, é denominado pelo coração. E se o coração enxerga, é porque a pessoa, de fato, profundamente está entendendo o que ela está vendo, no caso. Mas por que Paulo pede para que Deus ilumine os olhos do nosso coração? Porque os olhos do nosso coração são obscurecidos por causa do pecado. O pecado impede de nós olharmos para a realidade da vida de modo correto. Por isso, Paulo ora para que os olhos pudessem enxergar, pudessem ser iluminados e ver a revelação do conhecimento de Deus e pudessem perceber as realidades espirituais de forma plena, de forma completa, de forma abundante. E essa iluminação é dada pelo Espírito Santo de Deus. A iluminação do conhecimento da glória do Pai sobre a face de Cristo Jesus. Então, Paulo, na perspectiva de que Deus dará essa iluminação aos olhos do coração, ele vai colocar aqui 3 bênçãos que nós enxergaremos quando o Senhor abre o nosso coração, a nossa visão, nos permite enxergar as realidades espirituais. Ele vai falar sobre esperança, ele vai falar sobre a herança e sobre o poder. Primeiro, ele vai falar sobre a herança. Qual é a esperança do vosso chamamento? A proclamação do Evangelho, ela é um chamado de Deus ao ser humano. Ela revela a convocação do Senhor aos homens, mulheres, jovens, crianças, velhos,
seja quem for. Ele chama para si. Então, aqueles que são chamados em Cristo Jesus, eles são designados os santos que são chamados, separados para o Senhor. Nessa perspectiva, então, nós somos chamados para vivermos de modo digno durante a nossa peregrinação aqui na terra, mas fomos chamados para a vida eterna. E esse chamado é imutável, por isso ele é confiável, por isso é uma sólida esperança. Esse é o chamamento da esperança. Uma esperança que já desfrutamos na atualidade, mas ela se refere ao reino vindouro do nosso Senhor que está por vir. Então, quando nós seguimos a Jesus, o nosso coração se enche de esperança de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. E isso nos sustenta em todos os momentos da nossa vida. Por isso que Paulo pede a Deus que eles pudessem enxergar, para que nós pudéssemos enxergar a esperança do nosso chamamento. Nós somos chamados para a vida eterna. E aí ele vai dizer da riqueza da glória da sua herança, para que possamos entender como é gloriosa a herança que nós temos. No versículo 14, Paulo diz assim: o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O Espírito é que garante que nós iremos receber a herança do Senhor. E que herança é essa? É a consumação da nossa filiação a Deus. De fato, nós somos filhos de Deus. A maravilhosa herança que nós temos para receber é a nossa glorificação. Ou seja, de vivermos na presença da glória de Deus. Essa é a herança. Às vezes as pessoas pensam em herança, em bens materiais, em alguma coisa que Deus pode te dar no céu. Pode até ser que Deus te dê alguma coisa, um bem lá, você vai apreciar muito, seja o que for, mas o que nós temos que entender é que a grande herança que temos para receber do Senhor é justamente desfrutar da presença dele por toda a eternidade. E precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos para entender isso. E aí Paulo também fala que precisamos ser iluminados para compreender a suprema grandeza do poder de Deus sobre nós. E por isso, ele fala que nós temos que entender e crer no poder de Deus. E crer no poder de Deus implica que a igreja irá manifestar esse poder de Deus. Mas há um problema aí. Alguns compreendem mal essa ideia da manifestação do poder de Deus. Porque a manifestação do poder de Deus não é como alguns cristãos querem ou como o mundo quer ver. Porque a maioria das pessoas quer ver o poder de Deus através dos milagres, das curas, das maravilhas, expulsões de demônios. Mas Deus sinaliza, mostra seu poder, não é aí. Ele pode até fazer essas coisas como ele fez, e faz, e fará. Mas a maior demonstração de poder de Deus na vida da igreja é a conversão de pessoas. É a transformação de vida. É direcionar a nossa vida. A maior manifestação de Deus, do poder de Deus, é direcionar a história da redenção. Isso nós temos que entender. Isso nós temos que ver. A atuação desse poder, o texto diz aqui, Paulo diz que é sobre nós que cremos. Porque você é fruto do poder de Deus. Porque um dia você ouviu o Evangelho. O Espírito Santo trabalhou no seu coração. Iluminou a sua mente. Abriu os olhos do seu coração. E você pode perceber que você é um pecador que necessitava do perdão de Deus. Você era um pecador que necessitava da salvação em Cristo Jesus. Por isso que Paulo logo depois vai dizer que a manifestação desse poder está em Cristo, na ressurreição do nosso Salvador. Porque
quando olhamos para a ressurreição de Cristo, olhamos para a nossa vida. Quando olhamos para a ressurreição de Cristo, olhamos para a nossa vida que foi transformada. Nós saímos da morte para a vida. Então, ele diz aqui que essa ação de Deus é algo imensurável. Não tem como medir. E isso foi em nosso favor. Não de forma superficial, mas de forma extremamente rica. Desse modo, quando você olha para essa ação de Deus sobre a sua vida, os seus olhos espirituais são abertos, você enxerga essas realidades. Você se sente na responsabilidade de viver esse chamado de Deus para a sua vida, de viver a herança de Deus da sua vida agora já, e viver de fato sobre o poder de Deus. Aplicando essa palavra, fixe o olhar do seu coração no coração do Senhor. Às vezes a gente tenta olhar ou direcionar nosso coração para as coisas desse mundo, para o que o mundo pode oferecer, para as saídas que o mundo oferece. Mas olhe para o Senhor. Olhe para a palavra dele. O Espírito trabalha em nossa vida, iluminando o nosso coração através da palavra. Se dedique a conhecer o Senhor, os propósitos do Senhor. Se dedique a entender mais a sua salvação. Nós não podemos ser superficiais em saber, Cristo me salvou. Beleza. Mas há mais. É muito profunda a nossa salvação. Não há religião no mundo, não há filosofia no mundo que seja tão profunda, tão rica, como a conhecer a salvação que há em Cristo Jesus. Por isso que Paulo ora que os olhos sejam abertos para a gente entender como é profundo. E isso vai refletir na vida prática do nosso dia a dia. Uma outra questão, a tendência é que quanto mais você se aproximar, quanto mais seus olhos espirituais forem abertos, mais o mundo vai te desprezar, mais o mundo vai te odiar. Mas devemos ter a consciência do nosso valor diante de Deus. Mesmo que o mundo nos rejeite, nós estaremos no braço do Senhor para todo sempre. Que os olhos do meu coração, que os olhos do seu coração sejam iluminados pelo Senhor. Amém?